Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a nossa oficina de hoje, cujo tema é evasão escolar. Vou ler com vocês aí os textos de coletânea, tá? A gente discutir um pouquinho, né? Pode ser aí um potencial tema do Enem 2021. Então, texto 1. Desafio de manter jovens no ensino médio, principal obstáculo à universalização da educação. Dados do IBGE dizem que 11,8% dos jovens entre 15 e 17 anos, o equivalente a 1,1 milhão de pessoas, estavam fora da escola em 2018, na faixa de 6 a 14, presença de 99,3%. Mas programas de busca ativa têm tido bons resultados para manter jovens na escola. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, PNAD, divulgados na quarta-feira, dia 19, mostra que no ano passado, 11,8% dos jovens nessa faixa etária estavam fora da escola, o equivalente a 1,1 milhão de pessoas, apesar do Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014, ter estabelecido a meta de universalizar o atendimento à população de 15 a 17 anos até 2016. A pesquisa mostra também que a taxa de frequência escolar para alunos do grupo etário aumentou 1 ponto percentual em relação aos 2 anos anteriores, passando para 82,2% em 2018, ou um total de 8,6 milhões de jovens de 15 a 17 anos. De acordo com a Constituição Federal de 88, o Estado tem a obrigação de oferecer ensino fundamental e médio para todos os brasileiros. Embora algumas iniciativas tenham sido lançadas nas últimas décadas para atingir este objetivo, especialistas consultados pelo BBC News dizem que os avanços ainda foram bem desiguais, variando bastante de estado para estado. A meta de universalização ainda não foi alcançada por nenhuma região brasileira. Isso aqui, né, galera, a gente tem mais relação com a escola pública, né? Isso não acontece tanto na escola privada. Embora a gente vai comentar ainda um pouquinho, né? Nesse cenário de pandemia, a gente tem notado que no setor privado também isso tem acontecido. Texto 2. A ideia de que é preciso melhorar o acesso à educação no Brasil é praticamente unânime em todas as esferas sociais. Ninguém se atreveria a dizer o contrário, diante da realidade excludente que coloca o país nas últimas posições de rankings mundiais de investimento em educação. Num dos mais recentes, divulgado no ano passado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil era o penúltimo entre 36 países, ficando à frente apenas do México. Nesse quesito, um dos gargalos mais vistosos é a falta de políticas de retenção no ensino médio, cuja evasão chega a ser a 60%. Em outras palavras, a cada 10 alunos que se matriculam no ensino médio no país, apenas 4 concluem o curso. Dados do Censo Escolar do IBGE de 2015 mostram que as matrículas diminuíram em todas as etapas do ensino, menos da creche. O ensino médio teve, entre 2014 e 2015, a maior queda desde 2010. O número de estudantes recuou 2,7%, passando de 8,3 milhões para 8,1 milhões. A busca de caminhos para melhorar essa estatística tem sido uma constante e a reforma do ensino médio vai responder a isso. Antes de virar lei em 2017, ela passou por um longo caminho de discussões. O projeto de lei original de 2012, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, foi discutido em diversas audiências públicas e reuniões com diversos setores da sociedade e debatido minuciosamente pelo Conselho Nacional de Secretaria de Educação. Então, assim, né, gente? O nosso índice aí com relação à educação no Brasil, ele é sempre muito precário, né? Tá vendo? Ó, só tá perdendo aí, só tá à frente do México. E olha que o México, né? A gente sabe aí toda a problemática social que existe lá. Então, assim, é realmente uma vergonha a educação no Brasil, né? Texto 3. Emancipação e autonomia. O método Paulo Freire ganhou grande repercussão após ser colocado em prática em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, quando 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. Em vez do aprendizado mecânico de letras e palavras descontextualizadas da vida dos educandos, o método freiriano propõe partir da realidade dos alunos e de seu universo vocabular.
A alfabetização ocorre mediante a discussão de suas experiências de vida, seus problemas e de questões do cotidiano. A ideia é que a leitura da palavra proporcione a leitura crítica do mundo e permita a compreensão de sua realidade social e política. Essa seria a essência da educação emancipadora e autônoma, que possibilita que pessoas das classes menos favorecidas da sociedade desenvolvam uma consciência crítica de sua situação e vejam-se como protagonistas da própria história, capazes de transformar a realidade sempre coletivamente. Ninguém luta contra forças que não entende. Ninguém transforma o que não conhece. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, esse texto comentando, né, que um dos fatores aí que a gente pode pensar como causa para a evasão escolar, essa educação aí tão formal, tão sem sentido que a gente vê nas escolas hoje em dia, né? A gente ensina aí conteúdos que a gente sabe que o aluno não vai usar aquilo lá para nada, que não condiz ali com a realidade dele. Isso desanima um aluno, né? Desmotiva a continuar nos estudos, então muitos acabam se evadindo aí. E por fim, nós temos um gráfico aí que traz aí alguns números sobre essa questão da evasão escolar. Ó. Evasão escolar e defasagem educacional farão o desemprego aumentar entre os jovens. Então, é uma consequência, né, gente? Quanto mais os jovens evadirem da escola, menos formação eles têm para garantir uma vaga no mercado de trabalho. E a gente sabe que o mercado de trabalho está cada dia mais competitivo, né? Não dá mais para ter apenas um diploma de conclusão do ensino médio, né? O mercado exige muito mais que isso. Então, alguns dados aí, ó. 53% dos brasileiros entre 19 e 25 anos deixaram de estudar, não se dedicaram à escola como deveriam ou estão atrasados na formação. 42% da população com mais de 25 anos tem o ensino médio completo. O índice está abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é de 65%. Está bem abaixo, né? 62% não estudaram ano passado, no ano adequado à sua idade. Então, isso aqui acontece muito, né? Sobretudo quem está aí na escola pública, né? A maioria aí dos alunos não estão na série correspondente à sua idade, muito provavelmente estão atrasados. 1 em cada 4 brasileiros de 15 a 17 anos abandonam os estudos anualmente. 11,2 milhões dos jovens no país não estudam nem trabalham. 3 bilhões aí de reais é o que o abandono escolar custa para o Brasil anualmente, né? Então, com base nesses dados, a proposta é que vocês redijam um dissertativo argumentativo estilo Enem sobre o tema os motivos que estimulam a evasão escolar brasileira e o impedimento de uma educação nacional. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse tema, né? O que leva aí os jovens a evadirem, a largar as escolas? Tá? Quais são as causas, os motivos de tamanha evasão escolar? Vamos pensar, sobretudo, com relação à escola pública, né? Que é onde há o maior índice. Exatamente. A gente pode apontar também como causa essa questão de não ter o estímulo, incentivo, né, da própria família para estudar, né? Como a Rafaela falou, a família não vê a escola, né, como uma forma de ascensão social mesmo, uma forma de sair ali daquela miséria, né? E acaba se enveredando aí para coisas ilícitas. Por quê? Porque o retorno é mais rápido, né? A gente sabe disso. A escola, ela é demorada, a gente vai estudar e a vida toda, depois prestar um vestibular, ter uma faculdade, mais 4, 5 anos aí se qualificando, para depois entrar no mercado de trabalho. Então, demora um pouquinho. Mesmo assim, quando entra, o retorno também não é tão imediato, né? Quanto fazer aí outras coisas. E ele não é certo, né? Não é um Isso também retorno não é assim certo. que é garantido, a gente fala. Depende muito do que você. Do futuro mesmo. Depende muito do esforço, né, do aluno, da qualificação ali, de qualificar bem, né?
realmente não é algo ali, eu estudei, eu já tenho emprego? Não necessariamente, realmente. E até oportunidade também. Ter oportunidade. Muitos não têm nem acesso, né? À escola, a gente tem comunidades muito carentes, por exemplo, que eles ainda não têm um total acesso à escola. O Brasil ainda peca muito nesse sentido, né? O Ministério da Educação ainda é muito falho no sentido de que ainda não garante o acesso aí à escola para todos. Neste período de pandemia, a gente pode também pensar que a evasão escolar se dá, né, por conta desse ensino aí remoto. Mas se a gente for parar para pensar na situação aí da galera do ensino público, é um público que não tem condições de ter todos esses aparatos tecnológicos, né, de ter toda essa tecnologia, não tem condições de ter uma internet, muitos não têm computador, né, acessam as aulas ali pelo telefone. Tudo bem que, por exemplo, aqui em Minas Gerais, pelo menos, né, vou falar da nossa realidade porque é onde eu trabalho, o Estado, por exemplo, disponibilizou as aulas para os alunos na TV aberta. Então, todos os alunos que estão aí no modo online, não só os que estão no modo online, né, todos os alunos da rede pública de Minas Gerais têm acesso às aulas pela manhã de uma maneira gratuita, né? Então, quem tem acesso à televisão aberta consegue assistir. Mas é a realidade de todo mundo? Ainda não é. A gente ainda tem famílias que não tem sequer televisão em casa, né? Então, isso acaba aí comprometendo, né, a situação toda e faz com que o aluno simplesmente desista. É muito mais fácil desistir, né, e partir para outra coisa, para um trabalho, para, né, sei lá o quê, do que persistir para estudar, né? Estudar no Brasil é algo assim desafiador, porque as condições, né, de produção ali, as condições para se estudar não são as melhores. Não são as melhores. O ensino público não é de qualidade, o acesso ao ensino não é democrático, não é para todos. Se a gente for pensar aí na esfera, né, do ensino privado, não é barato, né? Então o ensino privado, ele é caro, então ele não é acessível a todo mundo, o que faz também com que muitos desistam, né, de pagar uma escola. Além disso, né, até mesmo porque a evasão acontece não só, né, no ensino público, mas também no privado. Chega no privado, a gente tem vários fatores aí que podem também levar aí, com que esse jovem desista, né, de estudar, tais como o acúmulo de matérias, o acúmulo de atividades, a cobrança, a pressão social, a pressão da família. O que mais que a gente pode pensar aí como gatilho aí para essa pessoa desistir de estudar? A própria dificuldade mesmo dele com o ensino. Ele começa a não tirar notas boas, ele acha que aquilo não é para ele. Eu já vi muito aluno meu de escola de periferia, aqui de Uberaba mesmo, falando: não, tia, tem que desistir de estudar, eu não sei nem fazer uma resposta. Isso não é para mim, né? A autoestima dele mesmo já tá. Já é Você bastante vê menina de abalada. sexta, sétima série que não sabe ler direito no ensino público. O que aqui os meninos lêem com maior facilidade, lá um texto grande, para eles é dificuldade, até para É interpretar. muita, né? Muita dificuldade, exatamente. É gritante a diferença de uma sala, principalmente do ensino do fundamental, dessa mudança do fundamental 1 para o fundamental 2, na escola pública e na privada. A diferença é gritante. É verdade. E lá eles separam, né? As salas que têm alunos melhores, eles sempre colocam numa sala. E os que têm mais dificuldade, eles vão deixando sempre em outra sala. É uma coisa que eu observo bastante na escola pública. E que não é uma boa estratégia, né? Porque eles se identificam. Eles Se se identificam. desestimulam, né? Porque eles já ficam É, estereotipados na própria escola. Aquela sala dali é dos que ninguém dá conta. Ó, lá se você conseguir dar meia aula, tá bom. Você chega já exatamente. recebendo isso da diretora.
Exatamente. E isso acaba desestimulando completamente, mexe com a autoestima deles, né? Como você falou, e acaba, pra que eu vou estudar? Eu sou da sala dos ruins mesmo, né, dos burros, né, dos que não sabem nada. Então, não precisa, né? Pra quê? Sem contar também, né, gente, que a gente não pode deixar de lado também as questões histórico e sociais, né? E também ideológicas do nosso país, que é um país que nunca apoiou a educação. Né? Então, assim, a educação nunca foi aquela pauta forte no nosso país, e isso acaba refletindo aí nos brasileiros, obviamente. Se não é uma coisa que nem os próprios governantes, né, se interessam, imagina a população massa. Então, não vai interessar, não vai ser interessante. O que é também uma estratégia, obviamente, política, né? Porque quanto menos pessoas estudando, maior domínio, né, os governantes têm sobre a população. Então, o que eles querem mesmo que a massa continue sem pensar, sem refletir, né? Sem estudar, né? Adormecida, né? É o que Adormecido. eles. Porque se a massa se levantar, eles não teriam força para controlar, porque Tente para acaba que não. A controlar. população brasileira, a maior parte dela, é de pessoas de baixa renda, população pobre. Sim. A gente não tem uma população de elite grande aqui, só que a população de massa consegue viver com o básico e não reclamar, fica lá. É. E não reclamo justamente por isso, né? Acabam sendo aí passa de manobra, acabam sendo manipulados aí nas mãos dos governantes, né? Então nós temos muitos fatores aí que levam o jovem a evadir, né, da escola. A gente tem falta de acesso a essas escolas, a gente tem falta de apoio familiar, né? A gente não tem uma base familiar bacana para incentivar essas crianças, esses jovens aí para a escola, né? Além disso, os próprios fatores histórico-culturais aí, sociais do nosso governo, que não investem na educação, não tem a educação aí como principal motivadora para esses jovens, né? Pelo contrário, a gente percebe que tem muito investimento do governo nesses cursos técnicos, né? Nesses cursos profissionalizantes, que querem fazer o quê? Tirar o menino do ensino médio e profissionalizá-lo para que ele arrume um subemprego e faça isso pro resto da vida. E aí, né, a galera se anima, porque, vou ganhar dinheiro, né, vou estar trabalhando. Só que, fazendo o ensino médio bem feito, entrando numa faculdade, ele tem a chance de não ser o trabalhador braçal, mas de ser o dono da empresa. Então, assim, eles não têm essa outra noção, né, da realidade, porque só é dado para eles, né, determinada oportunidade. Então, temos essa problemática também. Bom, se a gente for jogar aí para o recorte da pandemia, a gente pode falar que muitos alunos aí evadiram na pandemia por conta aí da questão da saúde mental, né? Muitos não conseguem organizar aí o tempo, não conseguem focar, não tem a disciplina devida, né? A gente tem vários fatores aí. Não tem os recursos necessários, né, para estudar, como acesso à internet, computador, celular, enfim. Então, isso também dificulta muito o aluno continuar, o aluno perseverar. Então, é mais fácil desistir, ok? Vamos pensar agora em repertório? O que a gente pode pensar de repertório para essa temática aí da evasão escolar? O que vocês acham? E aí, Gabriel, bora pensar aí. Estão me ouvindo, gente, ou não? Tô ouvindo. Sim, tô pensando aqui. E aí, nada, nada?
A gente tem aquele filme lá, Escritores da Liberdade, que mostra a realidade de uma professora, né? Que luta aí pelos alunos dela, né? Para que os alunos consigam concluir o ensino. Esse filme é legal, a gente pode usar. O que mais? Pode falar de Durkheim? Em qual sentido, se usaria Durkheim? Da ideologia brasileira que não que assim já não incentiva a educação, meio que é um fato social. Com certeza. Com certeza. O que mais, gente? Vamos pensar em outros repertórios. Uma série, filme. Acho que tem um documentário, se não me engano. Não vou lembrar agora. Que vai falar dessa questão da dificuldade, né? Que principalmente comunidades muito carentes, comunidades ribeirinhas. Nossa, uma vez eu vi um documentário de uma menina, coitada, que ela tinha que pegar 2 barcos, andar não sei quantos quilômetros pra chegar até a escola. Ela saía de casa umas 5 horas da manhã, tipo assim, pra chegar às 7 horas pra ter aula. Meu Deus. Acho que eu mesma, se eu tivesse toda essa dificuldade, eu mesma não ia querer estudar. Né? Daí tem um esforço ali tremendo, uma persistência muito grande, né? Porque imagina se acordar tão cedo assim, pegar um monte de marcação. Então, o que mais, gente, a gente pode falar? Aquele filme O Menino que Descobriu o Vento. Ai, aquele filme é lindo, né? Maravilhoso, Gabriel, que lá pode ser sim. O menino descobriu o vento. Nossa, que é um super exemplo, né? De superação. O menino que lutou ali, que ficou firme pra estudar, pra aprender. Muito legal, muito legal. Mesmo sem condição de pagar a escola, né? É, tadinho, né? E fez a descoberta que fez. Muito bom. O filme é legal, repertório bom. Deixa eu pensar. Tô pensando aqui. A gente pode até citar aí Constituição Federal também, né? Repertório Coringa, repertório chave, que acho que no artigo 5º, se não me engano, né, preconiza o direito à escola, ou seja, né, todo brasileiro tem direito à escola, mas nem todos têm acesso à escola. Então também é um super repertório que vocês podem usar com certeza. Temos também a lei aí, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também que preconiza aí o ensino, né, a escola para todas as crianças, todos os menores de idade. Mas não é bem isso que a gente vê, né, acontecer. Por mais que a gente tenha essas leis, né, essas diretrizes, não necessariamente elas de fato garantem que o aluno estude, né? O que mais? Deixa eu pensar aqui. Constituição Federal, o ECA. Tem a LDB também, Leis, Diretrizes e Base da Educação, né? Que preconiza que o ensino deve ser organizado, né? Deve ser realizado, porém não há uma fiscalização. O que mais? Paulo Freire, né, gente? A gente não pode esquecer jamais de Paulo Freire. Paulo Freire, que é o pai aí, né, da educação. A própria Malala, né, a menina que talibã, né, a menina paquistanesa que ela é, e foi atentada, né, pelo Talibã
porque ela queria estudar. Então, olha só que legal, né? Que repertório bacana para se usar aí. Enquanto uns têm condições de estudar e não querem, né? Outros querem, mas não podem, né? Então, por conta aí dos conflitos religiosos e políticos, né? Do país dela. Levou um tiro, né? No rosto, porque ela queria ir pra escola, porque ela queria estudar. É também um repertório que podemos usar. Mais algum, gente, que vocês encontrarem aí? Que a gente possa usar? Rafa, achou alguma coisa aí? Achei esse do Emmanuel Kant, lá que fala que o ser humano é aquilo que a educação faz dele, né? Então, só a educação pode mudar. Então, eu acho um bom repertório para iniciar aí, falando dessa falta de educação mesmo. E também eu lembrei de uma obra, Capitães de Areia, também, Capitã do de Jorge Areia. Amado, que fala muito dessa falta de educação e o que gera, né, no futuro, assim. As consequências, né, dos meninos lá de rua, né? Acaba virando menino de rua, não tem escola, não tem pra onde ir. E não tem muita perspectiva, né? Legal. Também é um repertório. Não tô lembrando de mais nada agora. Sim, repertório. Manuel Kant, ok. É um repertório. Mais alguma coisa aí? Gabriel, lembra de alguma coisa? Vixe, tá difícil. Malala, Kant, Paulo Freire, Constituição, ECA. Tem muita coisa. LDB. Mais. Né, o Escritores da Liberdade, o menino que inventou o vento, né? Ah, gente, tem aquele seriado lá do Todo Mundo Odeia o Chris, não sei se vocês já viram. Que ele também, ele é um menino negro, né, que estuda numa escola elitizada, e ele, bolsista, claro, e ele é extremamente rechaçado, né, pelos colegas, ele sofre muito bullying, muito preconceito, né, muito racismo, e tem um episódio lá que, porque ele tirou notas baixas, ele acaba evadindo, né, depois ele volta, obviamente, mas tem um episódio que mostra isso. Essa questão do bullying mesmo, né, pode ser também uma causa da evasão escolar, não tinha pensado nisso. Né? O aluno que sofre bullying no ambiente escolar, ele provavelmente não vai querer mais frequentar. Gente, por essa temática também dá para desenvolver, né? Que mais? Qual a música, Rafa, que você falou que tem uma do Gabriel Pensador? O Gabriel Pensador é ótimo também, né? Ai, agora eu esqueci o nome dela, assim, mas tinha uma música que ele fazia a crítica à parte da educação no Brasil, assim. Uhum. E eu lembro que eu tinha visto uma redação com essa música, falando de educação mesmo. Ah, tem não, realmente, o Gabriel Pensador, ele tem ótimas letras, né? Acho que se pesquisar a gente até acha aí qual que é. Lembrei agora, se você falou do Gabriel Pensador, lembrei da Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo. Vocês já leram, já ouviram falar? Maravilhoso esse livro. É uma catadora, esse livro, né? Uma catadora de lixo que vai escrevendo nos diários, né? Sobre várias questões e a questão da educação é uma delas, né? Inclusive, ela é muito criticada pelos vizinhos ali na favela, né? Pelos moradores ali da favela, porque ela é pobre, negra, favelada e gostava de escrever.
né? Então, assim, ela representa a resistência ali, porque por eles estarem ali naquela condição, eles meio que aceitaram aquela condição e pronto. Ah, não, a gente é pobre, a gente é negro, a gente não tem que ousar querer escrever, estudar, isso é coisa para elite, né? Que é o discurso mesmo que muitos acabam, né, comprando. E ela não, ela queria ali dar voz ali às reflexões dela, né? E ela se mostrava bastante indignada com essa falta de educação, com essa falta aí de incentivo, né, à educação no Brasil. E é muito interessante as reflexões que ela faz ao longo do livro, ao longo da obra, né? Vejam só, uma catadora de lixo que, né, não teve aí muito acesso à escola, mas que ainda assim era politizada, né? Tinha um posicionamento político bem formado, né? Uma reflexão mesmo. Tinha um senso crítico muito grande, muito legal. É um repertório bacana também que a gente pode usar. Que mais, que mais, que mais? Aquela música Cota não é esmola? Que música é essa? Conheço não. De quem que é? Vixe, eu não lembro de quem que é, mas fala da dificuldade de Dos escola pública, assim. cotistas? De cotista, porque a história de que uma pessoa chegou pra ela e falou ficar falando de stand de cota é esmola, não sei o que, aí ela faz uma música meio que retratando todas as dificuldades que ela Oh, passa pra estudar, justificando que não é a esmola. aí precisa recorrer aí ao aparato, ao repertório histórico, né, para provar para ela que cota não é esmola. Cota é o mínimo que o Brasil tem que fazer aí, né, pelos negros para tentar e redimir anos e anos de opressão, anos e anos de escravidão. Legal essa música, Gabriel. Gabriel, acho que tem tudo a ver, sim. Pode usar com certeza um super repertório. Bem legal. A gente pode até citar, por exemplo, Karl Marx nessa questão aí de desigualdade, né, social, né, mostrar que realmente a evasão escolar ela vai ocorrer muito mais no âmbito público que no âmbito particular, né, obviamente. Então, a gente pode relacionar, né, com as questões aí dos fatores sociais. A questão da desigualdade social é um deles, né? Pessoa pobre normalmente não tem um acesso facilitado ao estudo como uma pessoa rica. E isso provoca evasão dela da escola, né? Que mais? Ah, a gente pode até usar o conto do Machado também, né? O conto de escola, que ele vai falar dessa realidade aí da educação tradicional, né? Aquela educação bastante desmotivadora, né? Aquele estilo, né? De que o professor ele é o detentor de todo conhecimento, o aluno tá ali só como uma esponja, só para absorver e pronto. O professor que sabe tudo, o aluno não sabe nada, né? Rebaixando ali o aluno a um mero ali ouvinte. Essa questão, essa relação também pode ser uma causa da evasão, né? Porque hoje em dia a gente sabe que esse estilo esse tipo de pedagogia não funciona mais, não existe mais, né? O professor é um mero ali mediador de conhecimento. Ele está ali para orientar, direcionar esse aluno e não mais para transmitir conhecimento, porque hoje o conhecimento ele está na ponta do dedo, né? Ele está a um clique aí. Qualquer um pode obter conhecimento hoje em dia. Não precisa ser uma professora, mestre, doutora para deter todo esse conhecimento. Não, qualquer um pode dar um Google, né? E aprender sobre qualquer coisa. Então, esse conto vai falar um pouquinho dessa questão aí também. Podemos citá-lo. Deixa eu ver. Eu tô dando uma pesquisada aqui, vendo que
muita coisa vai voltar aí no Kant, vai voltar no Paulo Freire, vai voltar aí na Constituição, né? Que são mesmo os repertórios coringas que a gente vai conseguir usar aí qualquer tema que for relacionado à educação, né? Só tem que tomar cuidado, né, galera, pro repertório ser legitimado. Para esse legitimado, ele tem que estar aí nas literaturas conhecidas ou tem que estar na mídia, ou seja, ele tem que ser um repertório conhecido, né, pelo público. E para ele ser pertinente, ele tem que estar relacionado com a discussão que vocês fizerem no tema, no desenvolvimento do tema, na argumentação. Então não dá só para jogar lá, Paulo Freire falou isso, ponto. E não desenvolver a ideia. Precisa desenvolver essa ideia, precisa complementar, né? Lembrando daquele processo lá de que argumentar afirmar, justificar e exemplificar. Então, lembrar disso daí. O que mais, meu povo? Gente, Nelson Mandela, né? Que fala que educação também é a arma mais poderosa aí para mudar o mundo, né? Podemos citar Nelson Mandela. Thaís, eu tava olhando aqui uns textos aqui e tem aqui, ó, o porquê eu abandonei a escola. Aí tem tipo as porcentagens. 40% fala que considera a escola um lugar desinteressante para estudar. Quer dizer, a gente também tem que falar da infraestrutura da escola pública. Lá acaba que falta muita coisa para acolher esses alunos, igual. Lá vem só estudo. Não tem uma aula de recreação. As quadras, na maioria das vezes, estão em mau uso. Não tem material para esporte. A escola também não investe em outros projetos a não ser educação, essa tradicional que a gente fala de sala de aula. A gente não tem oficina de leitura. Nada que leva a incentivar o aluno a leitura, a escrever. Eu acho que isso também acaba deixando o aluno frustrado, porque ele não tem um aparato igual a gente tem aqui na escola, que os meninos têm, para Exatamente. incentivar a estudar, incentivar a produzir. Porque a gente sabe que adolescente tem que ser o quê? Incentivado. Ele não vai querer estudar, não é todos. Então a gente faz o quê? A gente incentiva. Na educação pública não tem esse incentivo. Não tem uma aula de esporte, não tem uma aula de teatro. A Tô falando própria, como é que fala? infraestrutura. Infraestrutura e também a própria metodologia de ensino, né? Como eu falei, A escola, aquele a ensino escola é tradicional feia cansa, porque né? poucas escolas que têm uma infraestrutura bonita, a gente chega lá, a maioria das escolas é grade para todo lado, a gente fica, até a gente que é professora, a gente Fica fica assim, nossa, coado, né? igual, a gente vê a diferença, igual eu dei aula lá no Bernardo Vasconcelos, que fica bem lá naquele quiabo lá. A escola é toda cheia de grade, tudo é trancado no cadeado, os alunos não têm liberdade para ir no banheiro, tem que ir lá chamar a secretaria para ir no banheiro, sabe? Umas coisas Monitorado, né? é monitorado porque já teve vandalismo, já teve briga no banheiro. Então, é umas coisas que, tipo, acaba. O ambiente escolar não é um ambiente propício para se querer ficar lá, da Sim. educação pública. Sim, o ensino, ele tem que ser prazeroso. Ele não pode ser, né, algo punitivo, algo... Eu já vi muitos professores... Nossa, uma vez, inclusive um colega meu de área. Eu vou... Né, essa turma fez bagunça demais, apliquei resumo para eles como castigo. Quase matei ele. Falei assim, como assim você aplicou resumo para eles como castigo? Resumo é um gênero textual que eles precisam aprender. Eles precisam, né, saber fazer e ter prazer nisso, porque um dia eles vão precisar. Se você ficar aplicando isso como um castigo, a criança nunca mais vai querer escrever na vida dela. Né? Então acaba que os próprios professores não têm uma metodologia ali, inovadora, uma metodologia mais dinâmica, né? Que vai atrair esse aluno para a sala de aula.
Normalmente são aulas tradicionais, maçantes, como eu falei, essa relação aluno e professor. É uma relação que o professor detém todo o conhecimento e só transfere para o aluno. Eles não colocam o aluno como protagonista do seu próprio, né, conhecimento. Então, isso vai sim desmotivando esse aluno, vai deixando ele mais cansado, desanimado. É mais do mesmo, né? Vou lá para ficar ouvindo aquela ladainha que não faz sentido para eles. Vocês não viram lá o exemplo do texto de coletânea? Que falou lá que 300 trabalhadores lá da zona rural foram alfabetizados em 45 dias, gente. Olha que recorde. Por quê? Porque o método de ensino foi diferenciado, foi um método de ensino voltado para a realidade deles. Então, quando é uma coisa que faz parte do dia a dia deles, eles conseguem fazer as associações, aquilo faz sentido para eles. E aí o conhecimento ali acontece, o aprendizado acontece. Agora, quando você fica lá vomitando conteúdo, e conteúdo assim, teórico, né? Que muitas das vezes o aluno não vai precisar para a vida dele, realmente desinteressa. Não tem porquê, não faz sentido para o aluno. E esse aluno acaba saindo, acaba evadindo. Então, a gente tem muitos motivos que levam à evasão escolar no Brasil, né? Muitos. Então, a gente tem que fazer um recorte, a gente tem que pensar aí em elencar 2, né? Não podemos esquecer do nosso recorte, que é os motivos que estimulam a evasão escolar no Brasil, o que faz com que esses meninos saiam, e o impedimento de uma educação nacional. Então, além disso, o que impede os brasileiros de se educarem, de conseguirem aí concluir o ensino médio, por exemplo. Então, vamos pensar aí nesses 2 recortes. Ok? O que mais, meu povo? Vamos pensar agora na proposta de intervenção? O que fazer, então, para combater a evasão escolar? Ou, pelo menos, minimizá-la, né? Porque eu sempre costumo falar para meus alunos, a palavra combater, acabar com, é uma palavra muito forte, né? Difícil você acabar, você eliminar completamente algo. Mas você pode criar meios de amenizar, né? De diminuir. Então, o que fazer para amenizar a evasão escolar? O que você acha? Gabriel, vamos pensar aí. E aí, Gabriel? Nada? Ó, se a gente pensar nessa questão de infraestrutura, de o acesso ser difícil, o governo deve promover um acesso aí mais fácil, né, à escola. Então, como que ele vai promover esse acesso? Disponibilizando vans escolares para as comunidades carentes, né, levando essa galera para a escola, disponibilizando meios de transporte público para que esses jovens cheguem até a escola. Questão de infraestrutura, investindo nas escolas públicas, sobretudo, né? Investindo como? Investindo mesmo, né, na parte estética mesmo, como a Rafaela falou, a gente vai nessas escolas públicas, o que chama nossa atenção é que são escolas, assim, muito mal cuidadas, né? Os prédios depredados, o próprio material escolar, tudo muito sujo, tudo muito velho, rasgado, pichado. Isso desmotiva. Imagina você estudar numa sala toda colorida, pintada, né? Com cores alegres, fortes. Uma sala limpa, com cadeira estofada, com ar-condicionado, né? Com uma vista para um jardim lindo lá fora. Gente, é outra coisa, né? A gente sabe, é comprovado cientificamente que o ambiente interfere diretamente no homem. Então, quando a gente está num ambiente hostil,
a tendência é a gente não gostar de ficar ali, não querer ficar ali, querer evadir mesmo, querer sair, fugir, né? Então, se a gente entra numa escola feia, suja, né, sucateada, a gente vai querer ficar ali? Não vai. Então, isso influencia muito, né? Imagina aí esses jovens aí que vocês passam maior parte, né, da vida de vocês na escola. São aí 18 anos praticamente, né? Que entra com um ano em dois no maternal, vai até os 18 anos no terceiro. 18 anos da vida de vocês. Mais ou menos aí um terço, vamos pôr aí, né? Um quarto da vida de vocês. Né? Um quarto da vida de vocês passam na escola. E é muito tempo. Né? Imagina vocês ficarem uma manhã inteira na escola, sentado numa cadeira dura, né? Numa cadeira que faz barulho quando você mexe. Não vai gostar de ficar num lugar desse. Não vai querer ficar. Uma escola que não te oferece nada, a não ser de uma ladainha que você nem entende, né? É um professor que muitas das vezes não está preparado para estar ali, não sabe lidar com aquele público, não tem dinâmica, não tem didática, muitas vezes está mais desmotivado ainda. Você olha para o professor, para a cara do professor, dá vontade de chorar, né? Então, todos esses fatores vão influenciar muito aí na decisão do aluno em ficar, em permanecer ou não naquele ambiente escolar. O que mais? Podemos falar de proposta de intervenção. Se a gente citar aí Constituição, né? Lembrar que a Constituição ela não pode existir somente no papel, ela tem que ser efetivada na prática. Como? Fiscalização, tá? Tudo quanto é legislação, ela tem que ser fiscalizada pelo governo. O que é isso? Tem que ter um órgão responsável, competente por fiscalizar e garantir que a lei está de fato sendo cumprida, assim como ela está, né, na teoria, certo? Que mais? Com relação à pandemia, né, quem alegou aí como a causa do problema as faltas de recursos tecnológicos, governo disponibilizar recursos tecnológicos para essa população. Disponibilizar computador, internet gratuita, né? Materiais. A gente tem que pensar nisso aí. O que mais, meu povo? Quem alegou aí como causa essa falta de investimento do governo, esse descaso, né, que o governo tem com a educação, manda lá na intervenção. O governo precisa priorizar a educação no nosso país, né? Isso é algo assim, gente, que precisa ser construído para já, para ontem, né? É uma ideologia que precisa ser construída nas mentes dos brasileiros. A valorização da educação. A educação brasileira, ela passou da época, né, de ser valorizada. Precisa ser urgentemente valorizada, precisa ser vista com outros olhos pelos nossos governantes. Só assim a população de massa vai passar a ter mais respeito, a ter mais interesse pela educação, a se dedicar, a querer estudar, né, a pensar aí que a educação é sim um meio de evoluir, é um meio de ascensão social, é um meio de mudar a realidade em que ele está inserido. Então, precisa desse investimento para já. O que mais, meu povo? Não sei mais o que pensar. Estou com vocês. Pode falar de programas de subsídio a alunos de baixa renda que muitas vezes precisam deixar a escola para trabalhar? Com certeza, Gabriel, com certeza. É uma super proposta. A gente tem, por exemplo, nas universidades federais, uma bolsa bem simbólica, né? Para o estudante ali ficar por conta da graduação. Mas é uma bolsa muito simbólica, tipo assim, na minha época era R$400, hoje em dia acho que não aumentou muita coisa. Não, é 400 ainda. Continua? Nossa senhora, faz 400. tempo ó, que eu formei. Então, assim, por uma pessoa que precisa
sustentar, por exemplo, a sua casa, R$ 400 não é nada. Como que você, né, deixa de trabalhar para estudar ganhando só R$ 400? Então, é uma realidade que precisa ser revista urgentemente, né? Precisa de bolsa, sim, precisa de subsídios, precisa de auxílio do governo. E isso já é um grande incentivo, né, galera? Porque aí, né, o menino precisa ficar entre a cruz e a espada, né? Eu quero estudar, porém eu preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar minha família, né? Já tô com 16, 17 anos. Se eu não ajudar, eu vou passar fome, né? O que eu vou fazer da vida? Então, E o governo também podia auxiliar na compra de livros. Esses jovens de baixa renda ter essa oportunidade de adquirir livro, computador, com preço talvez mais acessível, ou sim, com parcelamento diferenciado, porque senão eles nunca vão conseguir. Hoje em dia, tudo que a gente vai fazer de estudo tá ligado o quê? Internet e computador. Como que precisa. um jovem de baixa renda vai poder ter isso? Talvez o É, governo implementar um caminho aí que facilite, ajude eles a conseguir esse benefício aí. E com pelo menos na certeza. escola, igual a escola pública falar, não tem laboratório de informática que os alunos possam usar. Poucas escolas têm, Poucas é sendo que é verdade. uma coisa que hoje está super em alta. Básico. É básico, né? Básico. Porque a gente precisa de internet, E computador. escola Mas, pública não tem internet, tem algumas que, tipo, a internet da secretaria já é ruim. Imagina se for para o uso coletivo de todo mundo. nossa senhora, não sai Internet em nada. escola devia ser a melhor, assim, em todas as escolas, tanto particular quanto pública. Sim. E de livre acesso, né? De livre acesso para Isso. todos. Mas a gente percebe que é um governo que vai no caminho inverso, né? Porque ele, né, aumentou a taxação dos livros. Então a gente percebe que hoje, quem compra livro hoje em dia é só a elite. Só a elite. E olha lá, né? Que nem os ricos estão comprando mais, não, porque o negócio tá ficando tão caro que tá chegando no nível ali que tá cerceando cada vez mais o acesso ao livro, o acesso à cultura e à educação no país. Então, mas isso a gente precisa perceber, né? Essas estratégias aí que o governo vai de mansinho, né? Aplicando, porque isso é sim uma manobra para continuar manipulando a população, né, gente? Porque quanto menos gente educada, menos gente informada, menos gente formada, menos gente para bater de frente contra o governo, menos gente para questionar, menos gente para reivindicar os direitos. Então, a gente precisa notar essas coisas, a gente precisa perceber para votar direito nas próximas eleições, né? Ou votar em um representante que vá ter a educação como o principal aí, como o principal. E também mudar essa mentalidade do brasileiro, né? Que educação é uma coisa que não tem essa prioridade. Eu acho que da população mesmo, a população virar essa chave e ver que a educação é a porta de ascensão da maioria. Então, Olha eu aí acho que que legal essa notícia. a população mudar também em relação à educação. Igual a gente vê aí, todo mundo, o professor, ele é bom, é especial. Mas qualquer pai, se o filho fala que vai fazer letras, vai fazer matemática, vai virar professor, Então valoriza. o pai fala, nossa, mas por que você vai fazer isso? Não, entendeu? Aí já começa uma desvalorização aí. Por quê? Exatamente, né? É cultural, né? Como eu falei, é uma questão cultural e ideológica, né? Muito boa essa matéria aqui que você pegou, hein, Gabriel? Muito legal. Mas veja que, olha só, a USP, né, fazendo isso meio que por conta própria ali dela, né? Porque não é uma coisa que vem aí, o governo vai fazer, né, necessariamente. É uma necessidade, de uma demanda que a universidade percebeu, notou, né, que os alunos precisam e deram um jeito ali de arrumar esses kits. Uma iniciativa muito boa, muito bacana. Mas precisa de ter mais, né? Precisa de ter mais. Atitudes como essa que a gente consegue, de fato, democratizar, né, o ensino. E, gente, não tem jeito, né? Como a Rafael falou, precisa mudar essa mentalidade de colônia, né? Que valoriza mais aí o subemprego, ao invés de
valorizar aí a conquista de uma formação, de entrar no mercado de trabalho, de competir de igual para igual. Então precisa mudar essa mentalidade mesmo para que as pessoas comecem a ter mais valor aí, dar mais valor para a educação. Né? Muito bom, gente. Então falamos aí das causas do problema, falamos aí dos repertórios que podemos usar, falamos também das supostas aí soluções, né, possíveis soluções para o problema. Agora nós temos que produzir. Chegou a hora de produzir, de pôr a mão na massa, beleza? Thaís, Diga, Gabriel. pode falar de fazer parceria com a empresa de eletrônicos, assim? Claro, a gente tem algumas, né? Tipo a Itaú, empresa privada, você fala, né? Uhum. A gente tem aí o Itaú, né? O Banco Itaú, que eles têm um projeto muito legal lá de leitura, né? Leia para uma criança, um negócio assim, que é de doação de livros infantis. Fiquei sabendo disso uma época, eu não li direito, Acho que é isso mesmo. não é isso? Eu não lembro direito como é que funcionava o projeto, mas é um projeto muito bacana. A gente tem, por exemplo, o Santander, que eu sei também que é um banco que investe aí, disponibilizando bolsa de estudos para uma galera, sobretudo aí para algumas universidades, né? Eles bancam aí alguns doutorados, alguns mestrados. E a gente tem várias outras empresas, né? Que me lembre. Você lembra de mais alguma aí? Pesquisar que a gente acha, né? Mas como intervenção, sim, as empresas privadas também podem, com certeza, investirem mais aí na formação, né, da população, com certeza. Para ter uma sociedade mais letrada, né, gente, mais bem informada. Todo mundo ganha com isso, né? Aqui, ó, Thaís, lá nos Estados Unidos a gente sabe que empresa que investe em educação, investe em estudantes para entrar em universidades, ganha isenção do governo em muitas coisas. Aqui no Brasil Impostos, né? poderia também tomar essa atitude para o quê? Estimular os nossos empresários, porque tem muita gente rica aí que é uma boa investir em Sim, que esporte, investir consegue, é. e Verdade. consegue. Talvez não tenha esse dinheiro para investir em educação, porque ele já roubou demais, né? Eles querem continuar enchendo o bolsinho. Então, eu acho que a empresa privada, ela tá aí, mas ela também quer um feedback, ela não quer só investir, ela quer um Com retorno do certeza. governo. É. Então, eu acho que o governo Tem podia que ter também uma olhar para coisa esse em lugar. troca, né? Quer ter uma coisa em troca. É, com certeza, e é uma boa Tudo sim. depende do governo, entendeu? Por isso que a gente vive nessa paralisação total da educação. E ninguém É, vê isso. Que de, tudo depende de um bracinho ali de apoio. de certa forma, a gente, né, por mais que a gente tenta aí, a gente vai cair nas amarras do governo mesmo, né? É um governo que precisava, sim, ser mais atento aí com relação à educação, né? A gente pega como exemplo, por exemplo, o Japão, que é uma superpotência, por quê? Porque eles valorizam professores, valorizam a educação, valorizam a escola, né? Nossa, lá as criancinhas cuidam da escola como se fosse a casa delas. É uma coisa assim, é outro nível de cultura, né? O professor, ele é, em qualquer nível ali né, de formação que ele tem, ele é tratado como mestre, com o maior respeito, ganha bem. Então, é uma outra cultura, né, de fato. Eu tenho um sonho, gente, de que um dia o professor seja reconhecido nesse país. Quem sabe, né? Eu esteja aí vovozinha aposentada e eu vejo Quem isso sabe, né? Nosso acontecer. sonho não se realiza ainda, É, Thaís. tenho fé, né? A fé, a esperança é a última que morre. Esperança, né? Bom, galera, acho que agora nós temos bastante aí conteúdo para produzir, né? O que vocês acham? Dá ou não dá, Gabriel? Dá, tem muita coisa. Sai ou não sai o texto? Hoje Sai sai, né? sim. Então, bora lá. Vamos fazer um intervalo então. A gente volta aí 10 para as 4 por aí. E aí eu e a Rafa vamos estar aqui, Gabriel. Se você precisar de qualquer dica, qualquer orientação aí para produção, você entra novamente que estaremos aqui para auxiliar. Beleza? Combinado? Beleza. Então,
Um abraço, galera. Até daqui a pouquinho. Vamos fazer um lanchinho ali, tomar uma água. Já já a gente volta, tá?